A senhora tem ideia de quantas publicações existem nos canais da senhora sobre o meu cliente? Não tenho a mínima ideia. Mais de uma centena? Reitero, não faço a mínima ideia. Certo. A senhora pode me confirmar se até a data de ontem a senhora fez publicações referentes ao senhor Fernando? Até a data de ontem não saiu nada sobre ele na imprensa, então não publiquei nada em nome desse senhor. A menos que a senhora tenha visto algo indicado aos autos. Então, a senhora está dizendo que há possibilidade. Eu disse que não. Eu fui clara. Não, porque se eu vi, juntei aos autos, eu fui clara, senhora, eu fui clara. Doutora, ela já respondeu, já dizendo que não publicou. Tudo bem, excelência. Perdão. A senhora conhecia o senhor Fernando antes, né, do objeto desta ação de hoje? Sim, em razão dos diversos crimes que ele cometeu contra mim. Eu só perguntei se a senhora conhecia ele antes dessa ação. Eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, que a senhora responda aquilo que está sendo perguntado. Sim, pelos crimes que ele cometeu contra mim. Sim, pelos crimes que ele cometeu contra mim. Então, tudo bem. Então, a senhora está imputando crime, então a senhora faz publicações mencionando que ele comete crimes, afirmando que ele comete crimes. Palavras suas, eu não disse isso. Não, palavras minhas não. Estou perguntando. A senhora está afirmando, né, que faz postagens em vídeos e publicações dizendo que ele comete crimes. Sim. É isso que a senhora está dizendo. Eu fiz postagens ou eu recortei postagens da UOL, da SBT? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu gostaria que a senhora respondesse aquilo que eu estou perguntando. De novo, a senhora não pode responder uma pergunta com outra pergunta. Tá? Eu vou reformular a pergunta da doutora Juliana, talvez fique mais fácil. A senhora, em algum momento, postou alguma reportagem? Entendi. Alguma publicação? Que falta de profissionalismo. Tem mais claro, isso aqui é uma sentada. Excelência, pela ordem. Excelência, eu vou pedir que a promovente ela mantenha o respeito. As minhas expressões faciais não querem dizer nada sobre ela. Entendeu? Eu não estou a desrespeito, eu estou perguntando. Excelência, não dá, não tem condições. Excelência, pela ordem. É esse tipo de coisa que a gente enfrenta todo santo dia na internet. Esse tipo de ataque a gente não consegue falar. É interessante, excelência, ver a senhora Aline falar tanto, enquanto ela tem um processo por... Fernando. Eu vou mutar todo mundo. Agora só que vai falar sobre isso. Senhora Aline, a doutora Fernanda, a doutora Juliana, está aqui dentro fazendo o trabalho dela. Tá? Eu vou pedir expressões faciais que ela talvez faça, que a senhora faça, que o doutor Pedro Henrique faça, que eu faça, isso não é relevante. Tá? Isso é o direito de cada um de se expressar intimamente, é o direito íntimo, intrínseco da pessoa de se expressar. Quanto às respostas, eu vou pedir para a senhora ser o mais objetivo possível. Tá? E eu vou pedir, a senhora não pode retrucar uma pergunta com outra. Tá bom? Ao passo, doutora Juliana, eu vou pedir também que... É um pedido, tá, doutora? É um pedido para a audiência poder prosseguir. Eventuais comentários, eventuais diretos, eventuais, até contra mesmo o seu cliente que faça, eu vou pedir que releve e que para poder prosseguir. Porque se a cada vez que a pessoa responder a pergunta e adicionar outro comentário, a gente focar no comentário adicionado, nós vamos ficar aqui, vai virar noite e a gente não vai terminar a audiência. Tá bom? E eu vou pedir para a senhora Aline, por gentileza, para que
se atente a responder da forma mais objetiva possível as perguntas, por favor. Tá? Senhor Fernando, o senhor não fala agora, tá bom? O senhor não fala agora. Tá? Eu desliguei o microfone de todo mundo, vou ligar de novo. Posso continuar? Eu já estou terminando. Pode sim. Tá. Bom, senhora Aline, eu queria saber se a senhora ajuizou alguma queixa-crime contra o senhor Fernando, a mãe dele e a advogada que o representa, se foi aceito pelo juízo criminal, e se a senhora informou nesses autos, né, que a queixa-crime, sobre a situação da queixa-crime? Sim, não foi aceita. Excelência, por questão de ordem, vamos trazer fatos relevantes a este processo? Excelência. Eu gostaria que fosse respondido. É irrelevante para o processo? É relacionado ao processo. Pela própria parte autora, a atração de que existe aí crimes que foram praticados pelo Fernando Drummond. Então, é pertinente a pergunta se há queixa-crime, se ela sabe ou não. Se ela souber que há, se ela não souber, não tem problema, tá? Então, doutor, excelência, a pergunta da, então, advogada, ela foi respondida de maneira cirúrgica, direta, conforme o doutor me solicitou. A primeira pergunta. Pode repetir a pergunta. Pode repetir a resposta da senhora? Claro, Ficou claro. clara a pergunta? Se existe a queixa-crime, se foi ajuizada, se foi recebida pelo juízo, em que situação está essa queixa-crime contra o senhor Fernando? A queixa-crime, ela foi ajuizada, ela não foi recebida por não ter havido individualização de fatos, e no momento em que ela se encontra numa reconfecção para ajuização, onde será individualizadas condutas delituosas da mãe do querelante nessa sentada, inclusive da senhora, que também é alvo de denúncia na OAB. Isso não é relevante para os fatos. Mas eu queria saber se a senhora já foi notificada, né, para entrar com o recurso, né, já que a queixa-crime não foi recebida? Tanto fui notificada que disse que ela está em reconfecção, se assim não fosse, não necessitaria. Certo. Tá bom. Quanto à questão que está sendo discutida aqui hoje, por essa questão que está sendo discutida hoje, a senhora teve algum dano, perdeu algum emprego, monetização? Se o canal da senhora permaneceu ativo, se as suas visualizações diminuíram em relação ao que está sendo discutido hoje aqui? Perfeito. Então, com todas as venhas ao nosso egrégio do leigo, eu vou me estender na resposta, me atendo aos fatos. O que pede-se, né? Qual é o objetivo desta sentada? Que eu fui acusada por este homem de compor uma rede internacional de pedofilia. Ele possui um canal com quase 500 mil de seguidores hospedado na plataforma do YouTube. O meu canal, embora seja muito pequeno e tenha uma visibilidade, diria eu, moderada para o pequeno número de seguidores que tenho, ele lançou números com cards, onde me coloca como procurada pela justiça, bandida. É o que eu estou perguntando em relação a esse processo. Eu gostaria de poder explicar, doutor. É que assim, doutor, eu gostaria de poder explicar só para finalizar a resposta. Aqui. Eu estou falando nesse processo. Tá, eu botei de novo, senhora, tá? Desliguei de novo o microfone para poder falar. Senhora Aline, a senhora poderia, por gentileza, focar só nos prejuízos que a senhora sofreu, tá? Eu sei que a senhora está tentando contextualizar, mas eu vou pedir para a senhora focar. Olha, eu perdi seguidores, eu perdi dinheiro, eu tive minha imagem assim. Tá? Eu vou ligar de novo o microfone.
Perfeito. Voltando. Onde fui acusada de compor uma rede de pedofilia. Qual foi o prejuízo? Ameaças a mim e a minha família, cards espalhados no canal deste senhor, onde, segundo ele, eu sou procurada pela justiça como crime tal e qual. Este foi o meu prejuízo, o abalo moral, porque financeiro ele não me atinge. Esse abalo moral é o motivo da senhora produzir conteúdo de uma forma muito mais agressiva, pejorativa e jocosa? É por conta desse abalo moral? Palavras da senhora prevenidas esse conteúdo. Doutora Juliana, Você está quando eu falar, eu vou pedir por gentileza que me dê uma oportunidade de falar sem sobrepor a minha fala, tá bom? Então, doutora Juliana, eu vou ter que interferir essa pergunta, porque independente da resposta da senhora Aline, ela estaria confirmando que as mensagens foram jocosas e foram agressivas, tá? Então, eu vou pedir para a senhora que faça a pergunta sem valorar, entende? Essas valorações de afirmativas, perguntas não afirmativas, entende? Sem afirmações dela. Eu pedi para a senhora, por gentileza, reformular. Tá. Então, tá. Vamos lá. A senhora mensura que esse abalo moral é resultado das publicações juntadas no requerimento 97, são publicações produzidas na data de ontem, relacionadas ao senhor Fernando? Primeiro, que são relacionadas ao senhor Fernando, são palavras da senhora. Segundo, o meu abalo moral, eu resolvi aqui na justiça, não com postagens. Não, porque eu queria entender, Excelência, porque as reiteradas publicações, assim, de maneira... E eu não estou valorando, tá, Excelência? Eu estou dizendo que é pejorativo. Excelência, pela ordem, que sejam perguntas objetivas, sim, não. As perguntas estão sendo objetivas, doutora. Eu estou só tentando fazer entender... Doutora, eu vou reformular a pergunta da senhora para ver se é o que a senhora perguntou. Senhora Aline, a senhora publicou, a senhora fez publicações reiterativas em face do senhor Fernando? Nos seus canais? Não entendi, perdão. A senhora fez publicações reiteradas vezes em face do senhor Fernando nos seus canais de comunicação? Sim. Comparando ele a um porco? Palavras da senhora. Não. Tá. Não. Então, não. De maneira direta, não, doutor. Respondendo a ti. Tá. Qual era o escopo dessas publicações de uma maneira geral? O que a senhora, essas publicações, se a senhora pudesse fazer um resumo das publicações que a senhora fez em relação ao Fernando, como seria esse resumo? Perfeito. De maneira bem resumida, este senhor figura no Brasil inteiro como estelionatário amoroso. Não se trata de suposto, não se trata de acusado. Estamos falando de alguém que transitou em julgado por golpes onde ele Excelência, pela ordem, aqui, Excelência, pela ordem. Eu gostaria de responder. Aí aqui ela está imputando o crime, ela está falando que ele... Sim, doutora. Não, Excelência, pela ordem. Não, eu não vou admitir. Eu não entendo essa maneira histérica de uma advogada se portar numa sentada. Eu tive que... Doutora Juliana. Não, espera um pouco, deixa eu explicar para a senhora. Ela está respondendo o que ela colocou nas publicações, tá bom? Então, se ela colocou nas publicações que ele é um estelionatário, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro,
ela pode falar, responder, olha, eu falei que ele é um estelionatário, eu falei que ele está julgado. Em momento nenhum, as palavras das pessoas durante os seus depoimentos, independente de serem verdade ou não, as palavras vão tornar as coisas como verdadeiras ou como falsas. Todas as palavras, todos os depoimentos são valorados, comparados com as provas produzidas nos autos. Tá? Então, a gente não pode interferir na tomada de depoimento de uma pessoa que está depondo sobre aquilo que ela já disse. Então, se ela já disse isso, se ela já publicou, ela pode repetir aquilo que ela já publicou. Tá bom? Então, o que é isso que a senhora Aline está fazendo? Ela está repetindo aquilo que ela publicou. Tá? Então, é um direito da ordem, é um direito dela de responder e dizer a versão dela, tá? Assim como também vai fazer um testemunho com todo mundo. Tá bom? Excelência, eu vou fazer minha última pergunta. Vou encerrar. Só um minuto, eu vou colocar o... Eu vou só terminar de redigir o que ela escreveu, que ela falou agora. Pronto, doutora Juliana, pode fazer a sua pergunta. Senhora Aline, a senhora tem conhecimento de um boletim de ocorrência ativo solicitado pelo Ministério Público por falsificação de documentos referente a um mandado de prisão para o senhor Fernando Drummond? Isso totalmente. Certo. Agora é realmente a última pergunta. A senhora confirma ou concorda que o conflito entre a senhora e o senhor Fernando Drummond, ele já existe muito antes desse ajuizamento da ação de hoje? Meu conflito com ele começou quando ele começou a me chamar de falsa jornalista. A senhora se recorda? Em maio de 2025. Maio de 2025? Exatamente. Quando ele passou a me chamar de pedófila, aí eu trouxe a justiça. Respondendo a sua pergunta. Sem mais, Excelência, muito obrigada.